Olá, eu sou a Jade, esse aqui é o Meados e Arranhões, esse é o programa número 3 e eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que são os níveis de aula dentro da dança do ventre. Não dá para começar falando diretamente do nível sem a gente falar dança do ventre para quê? Então, eu acredito que a dança ela sirva para inúmeros papéis, inclusive aquela mulher que quer passar 1h30 da semana dela com outras mulheres ouvindo musicada. Ela só quer isso. Ir lá, dançar, fazer um exercício que é gostoso, porque é uma delícia a aula de dança do ventre. Serve para isso? Claro que serve. Também serve para aquela mulher que ela quer trabalhar a sua autoestima, que ela quer se sentir mais bonita, que ela tem uma professora que dá orientações para isso. E tem aquela menina que quer ser bailarina, que quer se tornar uma bailarina profissional. Pelo menos esses 3 grupos a gente precisaria dar um jeito de selecionar. No caso dos 2 primeiros, que não tem compromisso com profissionalização, seria completamente essa diferença de nível. Daria para dividir em 3 níveis, por exemplo, só básico, intermediário e avançado, e a menina poderia passear entre esses 3 níveis e depois do avançado continuar, permanecer, ter lá, sei lá, um avançado 2 ou um corpo de baile, que é daquela menina que já pratica por muitos anos, mas o que ela tem interesse é na prática da dança do ventre e não em se tornar profissional. Então, primeiro, se a menina pretende profissionalizar-se, ela tem que começar por um iniciante. O que seria um iniciante? Praticamente uma turma teste para saber onde é que essa menina está. Então, uma menina que ela já dança, que ela tem formação em outras danças ou que ela tem muita facilidade, então a menina molinha, que tem tônus, que tem jogo de cintura, que tem alongamento, isso é um iniciante. A outra é uma menina que tem formação em balé, é um outro iniciante. Uma outra menina que ela não tem formação nenhuma em nada, que ela nunca dançou na vida, absolutamente nada, não dá para colocar junto com essas outras 2. Então, teria que ter um iniciante antes do básico. O básico já seria trabalhando com técnica de dança do ventre. Aí, por exemplo, essas 2 poderiam se encontrar, a molinha e a bailarina de formação no clássico, no jazz, contemporâneo, sei lá o quê, e a outra menina depois de um ano de iniciante. Então, a iniciação seria o quê? Consciência corporal, alongamento. Na minha opinião, o ideal seria isso, ter um iniciante antes do básico. Para tanto, a gente tem que definir o que é básico, pelo menos isso. O que é básico, intermediário e avançado, e aí cada escola trabalha com a sua subdivisão. Escola que eu digo não é uma escola física, é uma escola filosófica, né? Então, se a menina trabalha com uma aula que ela é mais técnica, é mais prática, é mais espelho, ralação mesmo de linóleo, se o trabalho dela é esse, ela pode sim ter uma formação, digamos assim, de básico, intermediário e avançado até mais rápida. Só que a profundidade dessas coisas é que vai variar de um estilo para o outro, o que a menina precisa. Eu gosto muito da ideia de misturar talentos, né? Eu só tenho turmas nesse momento, eu só trabalho com particular, aluna particular ou avançado ou profissional. Então, a menina que vem para um avançado meu, ela não tem uma técnica avançada, não necessariamente, ela pode ter deficiências técnicas para entender a aula, mas ela sabe, porque no meu caso é claro que eu estou trabalhando com formação de bailarina. É um trabalho muito diferente que você faz com uma menina dessa, de uma menina que está lá para, por exemplo, trabalhar sua autoestima. Eu não sei se o fato de eu repetir, não, de novo, não é esse. Eu não sei se isso trabalha a autoestima da menina, mas isso é fundamental para poder soltar essa menina no mercado. Então, falando novamente de ideal, a gente, não sei a gente quem, teria que definir. Dança do ventre tem que ter isso de técnica oriental para poder separar esses níveis aí. Quem é básico ou intermediário ou avançado ou profissional ou professora, na opinião de quem? Isso aqui como que vai resolver é muito delicado, porque a menina chega na sua escola e ela fala, eu faço dança do ventre há 3 anos. O que são 3 anos? Para quem? Existe uma menina que ela faz aula há 3 anos sem jamais ter furado, sem abrir a boca na sala de aula, que chega no horário, que paga a mensalidade em dia, e tem aquela menina que ela faz aula há 3 anos,
Chove num dia, no outro fura o pneu, no outro a mãe precisa dela, são 3 anos completamente diferentes. Então, como é que você vai acolher essa menina? Eu pensei numa solução meio maluca, é bem maluca, uma proposta bem maluca, que seria a gente criar entre as bailarinas que cooperam, que trocam, que tem muita menina, é uma passação, pelo menos aqui em São Paulo, do intermediário para o avançado, para o profissional. Nossa, tem menina que está em 3, 4 escolas ao mesmo tempo, né? Então, pelo menos essas escolas aí formarem uma espécie de histórico escolar para a menina. Como é que seria isso aí? Você sabe, porque existe, se Deus quiser, você faz chamada, né? Existe uma anotação de presença de aluna. Se existe produção de espetáculo dentro do seu espaço, dentro da sua escola, você sabe quem participa, quem coopera, quem fura ensaio, quem não fura. E esse agente, que eu não sei bem quem é agente, decidir que tipo de critério teria que ter esse papelzinho. Então a menina chega numa escola dizendo: eu tenho 5 anos de Domoine, que é o nome da minha companhia. A pessoa está aqui há 5 anos. Poxa, a dona da escola pensa: a Jade é durona, né? 5 anos de companhia. Poxa, tem noite temática, tem lua nova, as meninas coreografam, as meninas são solistas, as meninas dão aula. Então essa menina tem um conteúdo, né? Ela posso botá-la num profissional meu. Só que eu tenho turistas há 5 anos também, até eu tenho. Não tem jeito, gente, não tem jeito. As pessoas são assim. Ela quer dançar, mas ela deseja ficar em casa. Ela deseja alisar o gato e o gato sempre ganha de mim. A pessoa acaba optando por alisar o gato, porque profissionalizar-se bailarina árabe é muito difícil. Dança do ventre é para qualquer mulher, a dança do ventre é para todas as mulheres. Sim, claro que sim, lógico que sim. E não só para as mulheres, porque os homens não só estão aí, como eles sempre estiveram aí, né? Não aconteceu agora que tem um menino. Todo mundo, então, pode dançar. Agora, todo mundo pode se profissionalizar? Não. Todo mundo tem que querer se profissionalizar? Não. Os shows de dança do ventre no interiorzão do Brasil e no up do mundo, em Paris, por exemplo, são muito parecidos. Porque na hora de subir para dançar, essas pessoas se encontram, claro que se encontram, a mulher que faz por curtição e a menina que quer se profissionalizar. Cabe à aluna saber disso, o que ela quer, e a gente, professora, cooperar com isso. Porque tudo ao mesmo tempo não dá para fazer. Não dá para pensar em ir uma aula para trabalhar a sua autoestima, ou para ir em uma aula para encontrar as pessoas e fazer batida lateral, que é uma delícia, e ir para uma aula para se preparar para um concurso, ou para se tornar uma coreógrafa, se tornar uma professora. Então, é preciso que a gente faça em algum momento um pacto de sinceridade mesmo entre as pessoas para conseguir chegar em algum lugar mais juntinha, que a menina não tenha esse sofrimento de sair de um lugar para o outro e não se entender com as outras professoras. Voltando ao histórico, teria assiduidade, teria disciplina, teria lá, participou de tantos espetáculos, já coreografou, solista, o que ela fez, como é que ela viveu aqueles 5 anos, porque uma menina, por exemplo, turista dentro da minha casa, ela chega num outro lugar dando carteirada, que eu sei, dando carteirada com o meu nome e consegue inclusive emprego, olha que maluquice, a menina consegue um emprego porque ela tem uma conexão comigo. Mas espera aí, qual é essa conexão? A ideia não é formar uma rede de intrigas e fofocas, não é nada disso, porque isso já estão fazendo muito bem, eu não preciso me envolver nisso aí, isso aí todo mundo faz todo dia. A ideia é tornar fácil para a menina como é que ela se comunica, podendo migrar de um sistema para o outro, podendo fazer aula com mais de uma professora, ela consegue ser recebida de acordo com quem ela realmente é. E aí, de novo, a gente tem que definir qual é a parte técnica, o que é técnica de dança do ventre, a começar pelo nome dos passos. No Egito, 8 é tudo figure 8. Big circle, redondo grande, circle, redondo médio e afro circle. As escolas mais, digamos, atuais, da Madame Raya para cá, chama redondo pequeno de afro circle. Body wave ou camel, o camelo, e opposite camel. Por quê? As egípcias, a minha impressão, né, disso
é que elas colocaram nome nos passos já para ensinar para a gente. Se você pegar, por exemplo, o samba, pegar uma mulata sambando e perguntar para ela como chama isso aí, ela falou, isso é samba, eu estou sambando. Até ter que ensinar para os outros, não tinha uma nomenclatura. Então, como é que a gente faz aqui no Brasil? Se a gente conseguir definir, por exemplo, que o nome do 8 para cima é 8 para cima, ou que o nome do 8 para cima é pêndulo, que um redondo pequeno se chama redondo pequeno, ou não sei como é que mais chamam por aí. Esse daqui, por exemplo, redondo grande, as pessoas chamam de pivô. Na minha opinião, isso muda a impressão do movimento. Tem algumas nomenclaturas que não, que são engraçadinhas, que são apelidos, são bonitinhas, mas tem algumas nomenclaturas que atrapalham na questão didática, porque você pensa numa coisa que faz isso aqui, e não necessariamente. Um redondo grande pode ser uma coisa só de quadril ou só de tronco dissociada, para dar um exemplo. Outro é andada grega. Eu acho que é uma coisa daqui do Brasil, nunca ouvi isso, Greek walk, não tem, é só aqui no Brasil. Porque tem uma dança folclórica grega, de roda, que vai fazendo pas de bourrée. O nome é pas de bourrée. Você chamando de pas de bourrée, você facilita a vida da sua aluna quando ela fizer aula, por exemplo, com um egípcio, ou com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que já esteja, digamos, no mainstream. Normalmente, os mestres que viajam, que dão aula, todo mundo tem alguma conexão com dança universal. Então, se não aprendeu no balé, no jazz aprendeu, no contemporâneo aprendeu, ou na própria dança do ventre. Então, chamar os passos que tem nomenclatura francesa pelo nome facilita a vida da aluna, na verdade. É pensando em facilitar a vida da aluna. Chassé. Chassé em francês é caçar. Isso explica tão fácil o que é o pé do chassé, como é que ele funciona, sendo que se eu falar, por exemplo, passeio no bosque, dá uma sensação saltitante, porque um passeio no bosque lembra isso. Então, são algumas nomenclaturas que, na minha opinião, podem interferir na didática, na hora da menina compreender o passo. Uma menina, uma vez iniciante, ela falou assim, Jade, o 8 é um 8. Falei, ela não tinha entendido isso. Sim, tem que explicar o que é um nome, porque como tem um monte de passo que tem apelido, de repente ela pode subentender, se tem um negócio que é uma andada grega, um outro que chama pêndulo, né? Esse 8 aqui, algumas bailarinas, eu às vezes chamo também, que é bem da minha geração, chamar ele de pêndulo, ovinho, o tal do ovinho, então isso chama 8, porque um ovo não é um ovo. Por que um 8 tem que ser um tal de um 8? A gente tem que explicar tudo. E aí teria que a gente, que eu ainda não sei quanto, nem quando, nem como, nem quem, teria que definir, gente, vamos decidir todo mundo aqui, como que todo mundo concorda, ou como que a maioria concorda chamar tal passo. E claro que eu iria aprender, para mim, né, eu adoraria estar, aprender um monte de coisa, porque alguém ia me explicar, por exemplo, por que ela, seja lá quem for que inventou o nome pivô, por que ela chama isso assim. Aí olha que legal, a gente ganha 2, tem redondo grande e tem pivô. Não precisa dispensar o pivô, a gente pode somar o pivô ao universo do redondo grande. Então, se eu entender o passo, pivô é quando tem quadril com resposta de tronco, e o redondo grande, como eu, por exemplo, ensino, é só quadril isolado. Então a gente não perde em discutir isso, entende? A ideia não é, eu e minhas amigas vamos definir o certo. Não, Deus me livre, eu nem teria sentido isso, porque a dança do ventre é um mercado muito anárquico, assim, nós somos muito rebeldes. É muita rebeldia entrar balançando o bumbum com uma espada na cabeça, a barriga de fora, com piercing. Tem que ser meio maluquinha para se interessar por dança do ventre. Então, se tirar esse tempero dessa liberdade meio caótica, eu não sei, eu acho que a gente perde. Então tem que manter isso e, ao mesmo tempo, tentar formalizar para quem está chegando e somando alguma coisa e inclusive discordar. Falar, olha, isso aí eu não achei legal, maravilha, mas tentar organizar pelo menos quem já está atuando, as avançadas e profissionais que continuam fazendo aula. Se eu, fulana, ciclana, beltrana, blá, 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 chamar um passo do mesmo nome, a vida dela vai ficar mais fácil, o método de aprendizado para ela, de aprendizagem para ela vai ficar bem mais simples, para não ter que reaprender o nome
de cada passo, cada vez que ela troca de professor. Eu tenho propostas assim que são muito soltas, o que eu estou propondo são reflexões mesmo, convidar as bailarinas para discutir coisas e não pessoas, pelo amor de Deus, é o que pode ser melhor para o mercado. Uma menina me explicou isso lá de Minas Gerais, ela falou assim, olha, interior de Minas, ela falou, olha, eu não tenho muita oportunidade de me apresentar, de apresentar as alunas, o jeito que elas têm de ter algum feedback é concurso, então a gente se joga. Poxa vida, a pessoa vem lá do Mato Grosso, ou vem lá de Minas Gerais, ou vem lá, sei lá de onde, de longe para vir num festival, ou a gente vai até lá, a pessoa sonha em te conhecer, em ter um feedback. Aí estou eu e uma outra bailarina que ela admira e as minhas notas estão 6 e a da outra está 9, ou o contrário, porque o que a gente pensa sobre dança é muito diferente. Olha que conta difícil de amarrar, né? O que é prioridade para cada bailarina, o que é estilo para cada bailarina, mas pelo menos assim é um tijolinho mesmo que eu pretendo assentar, convidar a gente a refletir um pouco sobre isso, sabe? O nível que tem uma aluna é definido pela professora e não pela aluna. Deveria ser meio óbvio. Imagina um médico operando um cara, o cara faz, não. Eu vi no Google, eu prefiro que o senhor faça a incisão mais para baixo. Porque eu não acho que o trabalho do médico seja mais ou menos importante do que o meu, e não acho que o meu trabalho seja mais ou menos importante do que o do lixeiro, ou o lixeiro com o médico. É uma sociedade que precisa de arte, de beleza, de entretenimento, desenvolvimento de entretenimento, arte, entretenimento, né? E precisa de gente coletando o lixo. Imagina se os moradores decidirem falar, não pega meu lixo assim não. Esse lixo eu tenho um apego com ele, o trabalho dele não funciona. Então, isso tem que ser definido, quem está no comando dessa relação. E a gente precisa se falar mais. A minha intenção não é que a minha caixa de inbox encha de gente perguntando o que eu acho. Deus me livre, eu não tenho mais o que fazer, não é nada disso não. O que você precisa é pensar no futuro da sua profissão, do mercado onde você atua. Para o mercado onde você atua, é legal que vocês se comuniquem. A sua aluna percebe a sua generosidade, ela tem liberdade, ela vai onde ela quer, e ela tendo liberdade para ir onde ela quer, ela volta para você. É isso por enquanto, para dar um nó danado na cabeça de todas nós, pensar um pouco sobre todas essas coisas e pensar nessa unidade. E eu vou repetir o meu favorzinho que eu quero pedir para nós, bailarinas brasileiras, bailarinos brasileiros, organizadores de evento, aderirem hashtags que apontem para nós. Brazilian Belly Dance do Brasil, dança oriental brasileira, dança do ventre oriental. Obrigada.